da usina. Então a gente ter essa aproximação é muito importante para a gente conseguir dirimir todas as problemáticas possíveis e imagináveis, né, quando houver qualquer tipo de incidente, que na sua grande maioria das vezes não necessariamente é nuclear. São 8 horas e 27 minutos, estamos fazendo o talk show serviço aqui com o Major Bombeiro Leonardo Ramos da Silva. Beto? Porque existe sempre um folclore, né? As pessoas que não têm muita informação falam, às vezes, né? As usinas não explodem, né? Então, quer dizer, como é que seria mais detalhadamente essa ação do Corpo de Bombeiros no caso específico de incêndio nas usinas? Então, Beto, eu quero deixar aqui bem claro a todos os ouvintes que estamos fazendo um treinamento de incêndio e na área não protegida da usina. A gente vai estar simulando um incêndio na área externa à usina Angra 1, num tanque de óleo diesel. Entendeu? Então, é um simulado de incêndio que não envolve a parte nuclear das usinas. Então, o pessoal pode ficar bem tranquilo. Isso daí faz parte de um programa de treinamento da corporação, bem como das brigadas das usinas. Entendeu? E serve muito para que a gente possa estar se aprimorando nas técnicas desse tipo de combate em específico e também para a gente melhorar essa nossa relação com a brigada de incêndio da usina nuclear. Dentro desse simulado existe... O pessoal gosta muito de tempo, né? De percurso e tal. Do deslocamento onde vocês estão até a usina, vocês fazem esse treinamento também? Perfeitamente, né? Então, a gente começa a contabilizar no nosso relatório o tempo da chamada, né? Quanto tempo a usina vai levar para nos acionar, né? O tempo de deslocamento das unidades, né? Tanto do Frade quanto de Mambucaba, que aí dura uma média em torno aí de 15 de 12 a 15 minutos mais ou menos, né? Devido ao deslocamento, né? A distância, né? Aproximadamente 10 quilômetros, aí um pouco mais ou um pouco menos, né? E a gente leva todas essas considerantes, né? A gente vai estar envolvendo as viaturas das unidades, estamos aproximadamente aí com 30 homens envolvidos no total, né? E a gente vai estar ali para poder observar toda a movimentação, deslocamento na rodovia e toda a prática, né, do nosso protocolo de operações num tipo de combate como esse. A gente lembra que à frente aí dessa área aqui do bombeiro está o Tenente Coronel José Batista Cardoso, né? Do 26º GBM, que responde aí pela área de Paraty, ali, Mambucaba, até a questão do Frade. Agora, o Major Bombeiro Leonardo Ramos da Silva, é importante deixar claro que a população ela tem um carinho muito especial pelo Corpo de Bombeiros, como uma das corporações que talvez mais tenha... Credibilidade mesmo. Nesse exercício, vocês não vão envolver a população, mas poderia ser feito esse tanque de óleo, não só na usina, mas em qualquer outra área. Isso vocês vão fazer na usina porque tem uma área, já tem o complexo nuclear. Mas esse tipo de exercício ele pode ser feito envolvendo qualquer área, né? Recentemente, a gente está falando isso, que é a área de vocês também lá de Paraty, teve um casarão lá que pegou fogo, logo depois teve outro casarão que pegou fogo, e tudo isso serve para, em caso real, vocês utilizarem também, né? Exatamente. Então, o nosso objetivo principal é justamente para quando a gente, caso real, nos depararmos com situações reais, a gente está mais próximo da realidade possível, né? E cada vez mais treinado. Então, a gente também passar uma segurança nas ações para a população de uma forma geral. Como você bem disse, Renato, a gente não é obrigado necessariamente a fazer um simulado na usina, mas como é o nosso principal ponto crítico da nossa região, então a gente estimula sempre a estar fazendo simulado dali para também quebrar essa mística com os nossos militares. Perfeito. Agora é importante deixar claro também que o Corpo de Bombeiros ele conta sempre com as brigadas que tem dentro das empresas, no caso lá na Eletro, aqui no próprio Pirata, a gente se tem o brigadista, e esse é o profissional de controle de sinistros, de acidentes, que dá muitas vezes o primeiro impacto ali, a primeira resposta, que ele está ali lotado de empresa. É isso que eu ia perguntar ao Major, que a Eletronuclear tem, né? Uma brigada. Mas eles já agem antes mesmo de vocês chegarem ou tem que aguardar vocês? Não, isso é uma ação conjunta, né? Ela é concomitante. Sim. Né? Então eles vão fazer o primeiro combate na fase do princípio do incêndio. Né? Vão fazer o quê? O isolamento da área, a retirada das pessoas, eles vão iniciar esse processo, entendeu? E, ao mesmo tempo, passar
né, todas as informações necessárias às unidades mais próximas. Com isso, nós vamos ao encontro deles e vamos fazer sempre as ações conjuntas. Então, por isso, mais uma vez, eu falo que é muito importante esse tipo de simulado para a gente justamente alinhar até onde vai o trabalho deles com até onde vai o nosso. É importante lembrar que o Talk Show Serviço ele tem como caráter exatamente passar isso. Aquele cidadão que não é um técnico de segurança, que obviamente tem uma formação profissional voltada também para isso, como o cidadão comum muitas vezes, a primeira providência é o que ele faz. Ele tira a camisa e amarra na cabeça. Ou seja, diminui a proteção. Deixa que eu resolvo, né? Para mostrar o músculo. E não é nada por aí. O que você recomendaria, então, o Major Ramos, para o cidadão quando se defronta com um acidente, ou um princípio de incêndio, algum sinistro qualquer? Qual o procedimento do cidadão comum? Pegar o celular, liga para o bombeiro logo, para a Defesa Civil? Perfeitamente, Renato. Assim, num local onde haja uma brigada, uma brigada de incêndio, né, é buscar sempre as orientações do próprio brigadista. Ele vai estar orientando, ele vai ser uma pessoa especialista no local e que vai estar dando a maior segurança para aquele tipo de população que ali está. Né? Não tendo isso, qual é o principal objetivo? O principal objetivo é se postar num local seguro, porque muitas vezes as pessoas param por curiosidade e elas se colocam em risco sem perceber. Então, gera um outro acidente. Exatamente. Então ela tem que se colocar em local seguro, acionar ao corpo de bombeiros, entendeu? Ou SAMU, dependendo do tipo de evento, né? Então você vai fazer acionamento ao órgão de segurança, entendeu? Para poder ele fazer as ações que são necessárias, né? E proteger, né, se possível, se proteger e proteger aquela pessoa que está acidentada. Aproveitando, Renato, a presença do Major Ramos aqui, a gente vai buscar também esclarecimentos, como o Talk Show Serviço, para a população. Nesse período, há incidentes, né, que ocorrem com mais frequência, no caso de balões, né, fogueiras e até fogos de artifício, né, devido às festas juninas e julinas. Queria saber a atuação, como é que está esse quadro em Angra dos Reis, Paraty, ali aquela região, em relação a balões, fogueiras e fogos. Então, a gente não tem tido muito evento com relação a balão. Graças a Deus, eu aqui, né, deixo aqui o meu relato, né, com relação às nossas estatísticas. A gente praticamente tem estatística zero com relação a balão na nossa região. É uma região consciente, né? Graças a Deus que nesse aspecto nós temos muita consciência, né, aqui no nosso pedaço, vamos assim dizer, né? Mas eu deixo aqui também o meu alerta, porque a gente tem tido alguns eventos com relação a fogos de artifício, né? E a gente está num período de Copa do Mundo, um período de muita empolgação. Vamos lembrar que quarta-feira nós temos um jogo da nossa seleção, né? Acho que todo mundo deve torcer, né? Deve vibrar, com certeza, mas sempre de forma comedida. Os acidentes acontecem sempre quando a gente extrapola o limite, né? Então o pessoal vai fazer o consumo da bebida alcoólica, fazer aquele famoso churrascão, né? Então o pessoal tem que ter muito controle nesse momento para poder não se envolver nesse tipo de acidente, né? As pessoas elas se descuidam de tal forma que pegam fogos desses, né, uns artifícios desses, e vão soltar fogos, não olham, por exemplo, a validade, né? Não olha o condicionamento, né? Como ele está condicionado, né? Se ele está em perfeitas condições de uso, entendeu? Da onde ele foi adquirido. Então, as pessoas às vezes se descuidam em detalhes que são fundamentais para evitar um tipo de acidente. Sóbrio é importante verificar tudo isso, imagine alcoolizado, aí que não vai verificar mesmo, né? Aproveitando, Major Ramos, essa linha também, quando você falou do famoso churras, né? Aquele churrascão, tem sempre o problema de acender a churrasqueira. Então muita gente usa álcool, e quando às vezes o cara já tomou umas 10 caipirinhas antes, aí está demorando para acender, o cara pega o litrão de álcool, bota, e aquilo faz um salseiro do caramba. Então é realmente perigoso e infelizmente a gente tem sempre acidentes que envolvem isso. Então parece... estamos querendo botar água no chopp de amanhã? Não, estamos querendo alertar para você ver a final do Brasil lá na frente, né? É isso aí. Com saúde. Perfeitamente, né? Então, tem que ter muito cuidado quando se mexe com qualquer tipo de combustível inflamável, né? Então, a população tem que estar atenta, né?
e não se fazer uso de forma não orientada, não regular, né? Então, o pessoal tem que estar atento. Agora a gente lembra também que essa turma aí que bebeu não dirige, o pessoal que sai de moto com bandeira, tem volta e meia, o cara pega a piriguete, bota atrás e ela já está sem capacete e está alcoolizada geralmente. Então é um risco toda vez depois do jogo, ainda mais se vai pegar Rio Santos, aí piorou, que é uma rodovia federal cheia de buraco. A situação. Então, na verdade, o trabalho de conscientização tem que ser feito antes. A pessoa quer vibrar, quer tomar a sua cervejota, show, mas só que tem que se beber ou não dirige. Isso a gente bate nisso constantemente. E também serve para o mar também, ainda mais hoje aí que a gente sabe que vai ter sudoeste, amanhã ainda tem onda grande, então o pessoal que vai se deslocar também no mar, a lei que vale para a terra, vale para o mar. E isso é importante, né? Aproveitar a tua presença aqui para conscientizar, né? Não, com certeza. Renato, assim, é uma química que ela vai, né, se juntando a vários fatores, né? Se você beber, for pegar uma rodovia que a gente corta, aquela rodovia federal, ela corta, né? 3 municípios da nossa região. Que é a nossa área. A regra que a gente está falando aqui para Angra, Paraty, serve para Mangaratiba e Rio Claro também. Perfeitamente. Então, vai beber, aí vai pegar um veículo, né, vai se deslocar numa rodovia federal, né, com muita curva, muita irregularidade, né, com relação a aquele Itarituba, tem aquele caroço ali, enfim, entendeu? E somado ainda a não atenção com relação aos itens de segurança, né, no caso do carro, o seu cinto, né, no caso da moto, o capacete, uma roupa adequada, né? Isso daí é um fator que vai se somar a um desastre natural. Agora, Major Ramos, infelizmente. Eu queria saber do dia a dia de vocês, que em relação à fiscalização de extintores, né, em estabelecimentos comerciais, de verificação de casas noturnas, de eventos que vocês liberam para atendimento ao público, para receber público. Como é feito isso em Angra dos Reis, nessa região? Então, nós temos um programa de metas onde que nos é cobrado da corporação, tá bom, Simone? né? O comando da corporação, nós temos um controle de metas, onde que a gente tem que, por mês, vistoriar um número X de estabelecimentos. Isso vai depender da área, né, e da quantidade de estabelecimentos que lá existem, né? Então, a gente tem, né, nos setores, serviços, seção de serviços técnicos nas 2 unidades que abrangem aqui a nossa região, né, tanto em Angra dos Reis como em Paraty, né, e essas seções, elas disponibilizam, né, de militares que fazem vistorias, né, e a gente também está sempre aí de portas abertas, né, com relação ao nosso protocolo, que são em toda a nossa região, para que as pessoas busquem orientação no que fazer para estarem ok com relação à parte de combate a incêndio e prevenção. 8h40, a gente está conversando ao vivo no programa de hoje com o Tenente Coronel José Batista, ele responde pelo Comando de Área de Paraty, do Corpo de Bombeiros. É o Major Ramos. Major Ramos, está errado aqui então, né, o Coronel Batista? Não, esse é o chefe. Entendi. Um abraço para todos, enfim, um abraço para o Coronel também lá, José Batista, enfim. Só atender aqui a participação do ouvinte, ele pergunta o seguinte: vai ter esse simulado contra incêndio na usina nuclear Angrão no próximo dia 28, né, quinta-feira, 10 da manhã. Se em Angra, inclusive naquela região lá de Mambucaba, ali próximas à usina, se tem os hidrantes ali naquela região, e aqui também na região central, enfim, na Grande Japuíba, que as casas são muito grudadas umas nas outras, principalmente nos morros, e se o Corpo de Bombeiros hoje ele consegue agir rapidamente em caso de um incêndio de grande proporção. Isso. Tom, foi muito importante essa pergunta, né, dessa pessoa. Nosso ouvinte que ligou. Nosso ouvinte, né? É muito interessante porque nós temos um catálogo, né, e ele hoje é de forma eletrônica, né? Então a gente tem um programa que registra todos os hidrantes na nossa região, né? E a gente tem como obrigação estar fazendo, né, constantes vistorias, né, nesses locais de hidrante, para que a gente possa ter a certeza num caso de acidente, né, num caso de incêndio, né, a gente saber aonde captar o recurso hídrico, né? Então, a gente tem isso daí catalogado, tá? A gente está em contato direto com o SAI, né, com a empresa de água,
daqui da região, para que a gente sempre tenha informação dos períodos de manobra da água. Então, a gente está sempre muito bem antenado, porque o nosso maior recurso hoje para um combate a incêndio é justamente ainda é a água. Entendi, mas então os hidrantes, então assim, de forma a contento, na cidade não tem espalhados para cidades em pontos estratégicos, ou tem? Não, então, a gente conta com alguns hidrantes espalhados pela cidade, né, de forma que nos atende bem. Pode ser melhor? Pode, entendeu? Mas hoje a gente tem uma quantidade que vamos se dizer que é razoável. Hoje, a outra pergunta do ouvinte também é a questão desses extintores. Como é que funciona? Inclusive nos prédios públicos, o Corpo de Bombeiro faz essa inspeção? Tem um controle disso? Então, Tom, toda e qualquer pessoa ou qualquer ente, né, que for abrir um estabelecimento, né, ele tem que procurar ao Corpo de Bombeiros, da mesma forma que ele procura a prefeitura, que procura o pessoal do meio ambiente, né, para poder ter o quê? O seu certificado de aprovação. E nesse momento, nós fazemos, anteriormente a isso, né, um laudo, que se chama laudo de exigências. Então, esse laudo é o que define o que o proprietário daquele tipo de estabelecimento tem que ter, né, qual item de segurança ele tem que ter ali dentro. Entendeu? Isso a gente faz. Né? E aí, a partir do momento que ele consegue cumprir com todas as exigências, né, ele retorna ao quartel para que a gente possa continuar o processo até que ele venha a ser contemplado com um certificado de aprovação. E tem que estar com tudo Sem em dia, esse né? certificado de aprovação, ele não consegue o alvará definitivo da prefeitura. A gente sabe, inclusive, recentemente teve aquele incêndio em São Paulo, né, que chocou o Brasil e o mundo. Prédio. Exatamente. A gente sempre fala de incêndio quando acontece uma grande tragédia, né? Porque o cidadão acha que nunca vai acontecer. Inclusive tem a porta corta-fogo que tem que estar sempre fechada, né? O Lauro sempre avisa que isso aqui, inclusive, lá da Defesa Civil. E o próprio Renato lembrou aqui que a gente já teve agora, há menos de 3 meses, Lá em dois Paraty, incêndios de boas proporções. Sim, aqui pertinho da gente, né? E ainda tem uma questão que as estradas, o que você falou, são complicadas e dentro das cidades são super pequenas. E aquele caminhão-pipa do bombeiro, ele é largo e grande, né? Ou seja, é complicado. A gente está aqui, Renato, deixar assim, você que sempre lembra, eu acredito que você não tenha esquecido, é o Corpo de Bombeiros em Rio Claro, aquele destacamento lá em Rio Claro. Eu deixo isso. Eu diria até que é o destacamento do Renato Aguiar em Rio Claro. É a cereja do bolo. Está aí o Major Ramos, que é um profissional da área, e a gente tem uma luta pessoal da Rádio Costa Azul aqui, para que lá em Rio Claro tenha um corpo de bombeiros, um quartel, um destacamento, alguma coisa. A gente tinha uma briga lá por Mangaratiba, ele botou exatamente no meio da pista. Ali, Renato, toda vez que você passar no Rio, for para Niterói, você consegue ver. O cara falou, né? Deu um xará. Aí agora ele jogou para o lado. Diga-se passando, eu falei, olha, é um mangue, aquilo vai alagar. O dia que deu uma chuva, alagou. Mas tudo bem. Tá lá. Aí, o Major, até nesse sentido, a gente sabe que é uma política que depende do governo, do Estado, mas é complicado quando tem um acidente, quando vem o material da usina nuclear, vem pela RJ 155, que tem aqueles buracos horríveis lá no matos, acostamento. Mato, tudo complicado. E realmente, só que é um profissional da área, só sabe que seria melhor do que nada ter um quartel lá. Já ajuda, porque já está pronta a resposta, que você falou. Se tem um tempo de 10, 12 minutos para chegar a equipe, obviamente, se sair de Barra Mansa ou de Angra, vai levar muito mais. Ainda mais com essa estrada louca que ele tem. E eu posso falar, né, com muita propriedade, porque eu trabalhei 5 anos em Barra Mansa, e depois vim para cá. O senhor conhece, né? Então conheço os dois lados da fronteira, vamos assim dizer. Né? Mas é um programa que ele é o Corpo de Bombeiros tem um programa de expansão, né? Mas isso daí depende muito, né, da política do governo do estado, do governo municipal. E, né, Renato, assim, nos dias atuais, né, com essa crise tão enorme que está assolando todo o país, né, essencialmente com o Estado, né? Exatamente. O Estado do Rio, então, vem sofrendo bastante. Então, eu acredito que esse programa de expansão ele deve ter dado uma freada. Eu fui até numa reunião lá com alguns coronéis lá do bombeiro e tal, me senti assim, o único civil, além do prefeito, lá no meio, mas é aquela história, né? A gente está fazendo o nosso. E a população lá de Rio Claro, nossos amigos de Lídice lá, sabe o quanto é importante, principalmente em enxofre.
Só lembrar que o nosso ouvinte está aqui ligando, inclusive, lembrando que ontem teve, não sei, sabe se foi um princípio de incêndio aqui no centro, ali perto da prefeitura. Inclusive, eu passei por lá ontem, por volta das 7 horas, estava lá o bombeiro, mas não foi nada de mais de grave, o pessoal controlou lá, tudo tranquilo. E mandaram uma mensagem aqui também para a gente não esquecer aquele incêndio exótico que teve ali na Secretaria de Saúde, sim, ali no depósito. Então está aí o registro também. Aquele ali, então, foi uma grande interrogação. Major Ramos, muito obrigado aí pela sua presença aqui no Talk Show. Lembrando aí que o exercício que vai ser feito quinta-feira, 10 horas da manhã, lá na usina nuclear, vai ter aquelas performances todas de WhatsApp, vídeo, a usina pegou fogo. Não é nada disso, é apenas um exercício para ver. E no dia 10 de julho vai ter o teste da sirene também, né? Perfeito. Eu quero só lembrar a todos, né, Renato, que já foram colocados, né, as faixas na rodovia, né, informando do simulado, que é um simulado, né, porque vai ter um deslocamento de viaturas, tanto vindo do Frade quanto de Mambucaba, para a população ficar sirene ligada, tudo que tem direito, né? A população ficar tranquila, né, que nós estamos treinando, né, e cada vez que a gente treina mais, a população pode ter a certeza que a gente vai estar prestando um melhor serviço. Ok, e o Talk Show Serviço, na verdade, quer contribuir com o melhor serviço, tanto para Angra, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro, que a gente lembrou do Corpo de Bombeiros de lá, porque, afinal de contas, o litoral nosso sul aqui tem que estar sempre funcionando bem. Afinal de contas, nós moramos aqui. Muito obrigado aí, Major Ramos, pela sua presença, sucesso, e transmita nosso fraternal abraço a toda a corporação dos bombeiros, não só daqui, mas de toda a nossa região. Obrigado. Eu agradeço demais a prestação de serviço da Rádio Costa Azul, né, com relação a todos os nossos eventos, simulados, né. É muito importante a gente estar, através de vocês, estar mais próximo da população, né, e tanto vocês quanto a população daqui da região da Costa Verde pode contar sempre com a corporação. A gente está muito bem preparado e está muito bem equipado para as diversas demandas que aqui se encontram. Ok, e à frente do 20º Grupamento de Corpo de Bombeiros Militares, aqui está o Tenente Coronel José Batista Cardoso, que está respondendo aí sobre toda essa área aí de Paraty, Frade, vai por aí adiante. É o cara que está à frente aí da bombeirada. Sucesso a todos. Bom dia, obrigado.